Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vai analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar com a análise do jogo. Ontem o Flamengo mais uma vez bobeou, coloca a culpa principalmente no Davi Luiz, um jogador experiente que poderia fechar os espaços. Nos dois gols ele teve participação grande, poderia muito bem fechar a jogada. No primeiro ele voou e deixou o Yuri aberto a jogar até a linha de fundo cruzar pro primeiro gol do Corinthians. E no segundo lance, a bola passou do lado dele, ele estava muito mal colocado, o Bruno tinha saído para botar a pressão, ele tinha que ter fechado o espaço e ficou olhando. O cara entrou nas costas dele e fez o gol. Varela sentiu e cansou. O time do Corinthians é muito perigoso. Flamengo sem jogada ofensiva, batendo cabeça. Muitas vezes, as poucas chances que criou jogada, não teve calma para finalizar, que ia finalizar de qualquer jeito. Teve um lance lá com o Gerson no primeiro tempo, quando chutou, saiu na cara do gol, depois um passe do Léo Ortiz. Pedro passou do lado dele, se enrolasse pro Pedro entrava chapando pro gol. No segundo tempo também, no início do segundo tempo, o Flamengo teve uma oportunidade muito grande com Alcaraz, Charlie, não sei, eu estranhei que ia ser chamado de Charlie, na camisa estava Alcaraz. Então ele tem que se mostrar, saber assim, como ele quer ser chamado realmente. Na camisa tinha que estar Charlie, a gente já começar a chamar ele pelo nome que ele quer ser chamado. Mas como tava Alcaraz, vai com Alcaraz. Chegou bem na cara do gol. Taticamente ele estava confuso, mas fez uma boa estreia, mostrou capacidade. Eu não coloquei ele como segundo volante. No gol que o Flamengo tomou, ele estava mal posicionado também. Mas a parte ofensiva, toque de bola, ele tem qualidade sim. Poderia ter voltado com o Everton Araújo, já que ia poupar o Eric Pulgar, e colocar ele um pouquinho mais avançado, puxando o Gerson para a ponta, colocando o Luiz Araújo na outra ponta e Bruno Henrique como centroavante, poupando o Pedro. Eu creio que a decisão do Tite foi errada. Acho que quando o jogo tem muita pressão, o Tite não consegue ajustar bem o time. Ele sente um pouquinho a pressão. Erro dele, a TV do Flamengo no início do ano ficou um tempão sem tomar gol e agora toma gol em todos os jogos, com sempre falha defensiva, tanto na bola no chão como bola aérea. Então ele tem que voltar a trabalhar o sistema defensivo do Flamengo. Mas assim, em relação aos títulos, o Flamengo ainda pode disputar ainda os 3 títulos. Mas ficou atrás. O Flamengo tem um jogo a menos, chega a 47. Quem é jogo a menos fica 3 do Botafogo e tá aqui para a reta final. É muito difícil todos os times ficar sem perder. Então alguém vai cair uma hora e o Flamengo encosta de novo. Porém, o Flamengo também já mostrou ser capaz de ter uma série de vitórias consecutivas, o que pode colocar o Flamengo na briga do título e assumir a primeira colocação. O Flamengo vem sofrendo lesões. Eu não sou um cara que analisa só jogo. O Flamengo jogou mal contra o Corinthians, não. A gente tem que ver que muitos jogadores machucaram, jogadores importantes. Ontem mesmo não é o Davi Luiz para entrar, é o Léo Pereira que machucou. Ele já está adaptando o Léo Ortiz em outra função. Então o Flamengo sente muito as peças que estão se machucando, que estão saindo do grupo. Então isso aí é normal, essa derrota. Eu, na minha análise, não abro mão do Campeonato Brasileiro, tanto a Copa do Brasil, da Libertadores. Ainda creio que o Flamengo pode conquistar os 3 títulos ainda esse ano. Vamos começar pelo analisar notícias. Ao GE, preparador físico minimiza lesões no Flamengo, fenômeno mundial.
Não creio que seja não. O Flamengo podia ter feito uma análise melhor. A questão do Cebolinha, ele vinha de contusão, o Flamengo esperava o tempo, já colocava ele. Tem que colocar o jogador aos poucos, tem que colocar o jogador lesionado aos poucos. Começa com 15 minutos do segundo tempo, 15 minutos finais do segundo tempo, 30 minutos faltando para acabar o jogo do segundo tempo. Depois coloca no segundo tempo e vai dando condição física ao jogador, poupando ele fisicamente. Aí você pode ver nesse jogo contra o Corinthians, o próprio Pedro, que vinha de lesão, entrou no jogo. Aí teve no segundo tempo ser retirado. Não seria melhor que ter começado com Carlinhos ou o próprio Henrique, com o jogador amador puxando o gesto para uma ponta, Luiz Araújo para outra, colocando Matheus Gonçalves ou o Lohan começar o jogo, para que o Flamengo tivesse um jogo mais equilibrado. O Flamengo, e no final do segundo tempo, colocado o Pedro, que poderia estar de uma qualidade maior. No segundo tempo colocou o Carlinhos, pouco fez, pouco apareceu e não conseguiu empatar o jogo, pelo menos. Continuando no portal GE, Tite se diz camaleão e reconhece a necessidade de equilibrar o Flamengo. Com certeza, a parte defensiva com a parte ofensiva, o Flamengo zerou, machucou o time, porque na minha análise que eu analiso sobre o Tite, ele é sistemático, ele gosta de ficar com aquela mesma ideinha, aqueles mesmos jogadores, aquelas mesmas ideias de jogo, e acreditando demais no potencial do jogador. O jogador machuca, se lesiona, ele não consegue tirar água de pedra. Então ele tem que ter o trabalho, o tempo de negócio. Ele tem que testar mais jogadores, colocar os jogadores mais para rodar, o jogador mais para preparar para o jogo. Então ele está completamente errado no que faz. Como um coluna do Fla, Pedro e Gerson se apresentam na seleção brasileira nessa segunda-feira. O Flamengo já vai perder 2 jogadores que vão ficar fora do Flamengo, fora do treinamento. Aí eu aposto que o Tite já vai ser, vão retornar da seleção e vão entrar no jogo. Você vai ter 2 semanas, praticamente, ou 1 semana, para você treinar um time para enfrentar o Bahia. Ajustar tanto sistema defensivo quanto sistema ofensivo. Aí os caras estão na seleção, retorna, já joga. E o cara que está treinando ali não tem essa oportunidade. Então tem que ser inteligente. Voltou, fica no banco Gerson, fica no banco Pedro. No segundo tempo vou precisar de vocês vão aumentar a qualidade do Flamengo. Descansa um pouquinho. Lá no segundo tempo, sentindo a pressão do jogo, eu ponho vocês em campo. Que eu acredito em vocês. Essa é a postura que Tite tem que ter em relação a Pedro e Gerson. E em relação a quem está machucado. Ele vai ter a semana de treino. Ele tem que ajustar os times com os jogadores que ele tem na mão. Jogador na seleção, jogador machucado, você não põe ao jogo, você vai adaptando a ele aos poucos. Pelo menos essa análise que eu faço é um pensamento que eu tenho de coisa errada que o Tite faz. Coluna do Fla, a última para acabar, Fabrício Bruno tentou na arbitragem após derrota do Flamengo para o Corinthians no Brasileirão polêmico. Realmente esse juiz foi muito polêmico, foi muito confuso, marcava algumas certas faltas para o Corinthians, para outra ele não marcava, empurrão nas costas na bola aérea, ele marcava fora da área. Na hora do primeiro gol do Corinthians, o Varela foi empurrado. Se ele não fosse empurrado, ele poderia ter voltado para trás e pressionado o cara que ia cabecear, ajudando o Rosa defensivamente. Então o juiz errou no primeiro lance. Na hora do pênalti do Flamengo, ele ficou muito tempo querendo analisar, querendo ter certeza. Na hora da expulsão ali, ele expulsou um de cada lado, mas ele visou mais o jogador do Flamengo, não visou o jogador do Corinthians, que empurrou o Henrique lá por trás. Então o lateral esquerdo do Corinthians várias vezes foi para cima do jogador do Flamengo intimidar, querendo arrumar confusão. E ele deixou visto que não tinha visto. Poderia tentar amarrar, não quero você partir do jogador, quem é o juiz aqui sou eu. Se você não gostou do lance, você me procura, a gente conversa, né? Eu vejo qual é a advertência que eu dou ao adversário. Não é você que vai ter que ir para cima do jogador.
Então várias vezes ele deixou o jogo esquentar e criou confusões no jogo. Ele que arrumou essa confusão, essa brigaria, porque desde o início do jogo ele deixou o jogo rolar de umas certas faltas que ele torna o jogo, ele marcou para um lado e não marcou do outro. Então eu tô com o Fabrício Bruno, o juiz foi muito polêmico. O Flamengo tem que também entender que o Flamengo não está jogando o Campeonato Brasileiro em paz. A CPF não quer que o Flamengo ganhe, isso é certíssimo, vai prejudicar o Flamengo quanto for possível para que o Flamengo não ganhe o Campeonato Brasileiro. Eles estão dificultando a vida do Flamengo para o Flamengo não ter a hegemonia do futebol brasileiro, como lá na Espanha, Real Madrid, Barcelona, estão sempre ali brigando pelo título. Aqui no Brasil não quer que o Flamengo fique brigando pelo título. Então foi uma dificuldade a vida do Flamengo em todas as competições. Isso é certo, o Flamengo tem que ficar esperto em relação a isso. O jogador cai, quer pedir falta, não cai, levanta, continua, que o juiz não toma a favor do Flamengo, não estão querendo ajudar o Flamengo. Então é difícil o caminho do Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro. Já se Flamengo pegar um DVD de lances que o Flamengo foi prejudicado, vai ver que foi vários jogos desse Campeonato Brasileiro. Então finaliza a análise de hoje, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.